Oi, oi, boa noite. Então, fazendo aí uma semana diferente, né? Ontem, infelizmente, eu não pude fazer o meu Amar e Conectar ao vivo às 21 horas, por isso eu tive a ideia para não ficar aí sem trazer para vocês um pouquinho de experiência, um pouquinho de conteúdo e até para completar o que a gente conversou na semana passada, tive a ideia de trazer para vocês a mensagem de um filme muito poderoso. Dei a dica aí no domingo e na segunda-feira para que todos pudessem estar assistindo o filme A Cabana. Então, para quem está chegando agora, vai se conectando, vai mandando aviãozinho, chamando todo mundo. Será um bate-papo bem breve. Eu só quero passar para vocês a mensagem, a importância e o quão poderoso é esse filme que eu indiquei para vocês na semana passada e também aí no domingo, na segunda-feira, nos meus stories. Trouxe também aí na segunda-feira e na terça-feira frases poderosas que fazem alusão a tudo que nós podemos vivenciar assistindo o filme. Então vou, antes de começar a falar, esperando um pouquinho para ver as pessoas que vão entrando e com certeza deixarei gravada, porque é uma junção, né, da live, que não aconteceu ontem, porém mais breve, com o Trocando Ideias, que é onde eu trago nas quintas-feiras uma frase para que você faça uma pequena reflexão, para que desperte em você esse desejo de ver muitas coisas transformadas em sua vida e até mesmo despertar o seu conhecer sobre você mesmo, razões, motivos de que muitas coisas, muitos dos seus objetivos não são alcançados e por vezes você não consegue nem compreender o que de fato acontece, o que de fato ocasiona para que você não se motive, para que você não consiga avançar. Então fica aí o meu convite para quem não puder estar aqui ao vivo comigo, assista posteriormente, assista sim o filme. Claro que, para quem ainda não assistiu, vai ter um pouquinho de spoiler, porque não tem como a gente falar a mensagem do filme sem relatar alguns acontecimentos que o personagem vivencia dentro do filme. Mas mesmo assim, e talvez ainda assim faça mais sentido para você reconhecer em você aquilo que você talvez precise buscar. E tem uma frase que eu quero iniciar esta live, esse nosso bate-papo aí, o nosso trocando ideias da quinta-feira, que eu até coloquei aí no meu stories hoje, no meu feed. Na cabana você foi ferido, na cabana você foi curado. O que essa primeira frase de impacto quer trazer para nós? Boa noite a todas que estão chegando, obrigada pelo carinho, que vocês possam aí estar chamando todo mundo. Hoje é um horário diferenciado, é um pouquinho mais cedo, é um horário até mais complicado para mim, mas eu gostaria muito de fazer essa entrega, por isso que eu estou aqui. Então convida todo mundo, isso mesmo, muito coraçãozinho subindo. Obrigada, Berna, obrigada, Joana, Gabi, todo mundo aí. Se entrou mais alguém que eu não tive, que eu não consegui ver, tá ok? Essa frase, a cabana, na cabana você foi ferido, o que significa isso? Isso é o momento, é o evento que talvez você não reconheça, mas que te causou essa primeira ferida, esta dor, e que hoje, sem compreender, sem ter total consciência, te leva a ter comportamentos ou de repente simplesmente a não avançar naquilo que você poderia avançar, naquilo que você tem como propósito, como objetivo, como vocação. Talvez você não esteja vivendo aquilo que você nasceu para viver. Reconhecer de fato a sua essência. Recife, amo Recife. Minha primeira coach, Berna, foi de Recife, Ceará. Povo lindo aí de todo desse lugar, né? Deve estar muito calor aí, aqui tá mais ou menos. E o filme traz essa mensagem, a necessidade de a gente olhar para nós. E outro ponto importante que eu quero já destacar, dando início, quem vai chegando aí, como eu falei anteriormente, vai estar gravada. Faço questão que você assiste, que você compartilhe. E se não assistiu ainda o filme A Cabana, coloco aqui muito, friso, muito novamente,
como vai ser fundamental para essa compreensão você assistir com toda a atenção, porque é aquela coisa, aquele filme que se tipo, opa, pisquei, olhei pro celular, alguém me chamou, perdi talvez aí o contexto, aquela parte que faria com que você compreendesse tudo aquilo que o personagem quer trazer para você no filme. E esta cabana que todos nós temos, e por isso que eu gostei muito de quando eu fiz como uma experiência de aprendizado, como uma experiência do processo que a gente fez parte, de ir aqui para dentro de nós e reconhecer tudo aquilo que talvez até então, talvez no momento de hoje, está aí inconsciente em você, mas que te leva, sim, a ter comportamentos e ações que te afastam de ser quem você é. Então, esta frase, na cabana você foi ferido, na cabana você foi curado, qual é a reflexão, qual é o verdadeiro sentido para você capturar, para você vivenciar na tua vida? Eu preciso, sim, voltar à minha dor, voltar àquilo que me feriu, para que eu possa, sim, revivenciar, recontar uma história diferente daquilo que me machucou. Recontar para o meu cérebro, para que eu possa ter sim uma paz, aquela paz que talvez por aquele evento de injustiça, por aquele momento de dor, e são infinitas situações, são infinitos problemas, dores, injustiças que você possa ter sofrido. E muitas vezes, até a gente fala muito sobre isso, quanto maior a minha dor, quanto mais aquilo me fere, mais eu fujo. Eu vejo como a saída, a melhor saída, a fuga. Eu fujo do assunto, eu fujo de buscar a solução e eu fujo de conhecer o que de fato me incomoda. Então, quando eu talvez me aproxime de pessoas que possam contribuir comigo, que possam estar me ajudando, alimentando algo positivo nesse meu despertar, porque a gente, no nosso processo, a gente fala uma coisa que é muito certa. E até às vezes o coaching, ele é recriminado porque, prometem milagre, porque fazem... Não, nós não prometemos milagres, nós não fazemos milagres, muito pelo contrário. A gente é apenas conduzir. A nossa missão é conduzir para sim despertar em você o desejo de que você tenha essa autorresponsabilidade, tenha esse autoconhecimento e sinta a necessidade de descobrir e se descubra, para que aí sim possa chegar e dizer a você mesmo: hoje eu sei o que me machuca, hoje eu quero voltar para essa cabana, eu vou contar uma nova história para mim e a partir de amanhã eu quero ser a pessoa que eu nasci para ser. Eu quero resgatar a essência que aquele que nos ama, aquele que nos criou tem para mim. O projeto que Deus faz para nós. Cada um de nós é único e especial. E isso Deus tem colocado na tua vida. Antes mesmo de estar no ventre da tua mãe. Antes mesmo de você nascer, Ele te conhece e Ele te carrega nas palmas da mão. E Ele quer o melhor para nós. Nós é que fazemos as escolhas erradas. Mas por que será que nós fazemos as escolhas erradas, Patrícia? Porque nós fomos feridos. E inconscientemente e sem compreender muitas vezes tudo isso, nós fugimos e pensamos que é melhor deixar de lado. Pessoas, por exemplo, que passam muito e muito tempo pensando maneiras, formas, como viver uma carreira sólida, uma carreira realizada. Aquela profissão que você não vai ao trabalho e diz assim: poxa, mais um dia para vencer. Não espero das 5 horas para ir embora. Não vejo a hora de chegar sexta-feira. Até coloquei uma vez essa reflexão, né? Que a gente pare de esperar a sexta-feira, o sábado. Todos os dias são essenciais, todos os dias tem oportunidades fantásticas que a gente possa transformar isso, só que eu só vou conseguir transformar isso quando eu tiver esse despertar. Quando as coisas passarem a ter sentido e eu trabalhar rumo ao objetivo,
ao meu propósito. E até tô vendo aí, Rangel tá na live, boa noite, Deus abençoe sua vida. E ele colocou isso ainda hoje. Se nós não termos visão do que é o meu objetivo, da onde eu quero chegar, e principalmente para eu conseguir tudo isso, para que eu consiga sim avançar, para que eu consiga ter a força, a coragem, a motivação para ir rumo a esse objetivo, primeiramente eu preciso saber quem eu sou. Para aí sim eu compreender, poxa, eu nasci para isso. Então é fantástico. E a primeira reflexão que eu trago foi essa. Aí até hoje, meu mentor, Márcio Michele, o cara, e a gente brinca, né? Deus é o cara e nós somos filhos dele. Ele coloca uma frase maravilhosa, eu repostei aí no meu stories, não sei se quem está aqui viu, que tudo, eu até vou ler aqui para não esquecer nenhuma palavra. Nossas experiências na infância serão a base, em letras maiúsculas, grifadas, serão a base. Todas as nossas experiências serão a base de todo o significado que daremos a todas as nossas escolhas na vida adulta. Você entende a responsabilidade, o peso que isso tem? Como eu falo nas minhas lives aí para as mamães, quando eu falo de educação infantil, de transformar essa educação tradicional, da punição, do troca-troca, da humilhação, da injustiça. O porquê dessa importância de se transformar tudo isso, não é só pai e mãe, eu sempre aumento, eu estendo aí a todos os profissionais da educação. Ter um olhar diferenciado para essa criança, uma forma diferenciada de conduzir todas as situações. Porque a criança sim está aprendendo. A criança sim, ela está amadurecendo esse cérebro. E são as primeiras informações que ela está formando para uma vida toda. Então que nós possamos primeiramente, por isso eu frisei muito esse filme, olhar para nós. Ver em que momento eu estou. O que eu preciso curar em mim para não transferir mais para as pessoas que eu amo, e isso não influencia somente nossos filhos, mas o nosso relacionamento, seja profissional, seja com nossos esposos, esposas, com as pessoas que nos cercam. Porque quando nós estamos bem, quando nós nos sentimos amados, isso vale para os adultos e para as crianças, as nossas ações passam a ser diferenciadas. As nossas ações passam a ser voltadas para nós, para a nossa prioridade como ser humano. Para viver, sim, aquilo que Deus nos deu, uma vida e vida de abundância. E eu repito aqui, muitas vezes a gente fala em abundância, mas tem que ser rico, tem que ser milionário. Não. Abundância é você ter aquilo que é consequência do seu objetivo e de viver o seu propósito. Porque você vai ter motivação e quando você tem motivação, você caminha rumo ao sucesso. É fato. Então, diante desse filme, vamos lá, né? Muita gente já chegando na live. Bia, boa noite. Lucas, boa noite. Simone. Então, que você possa aí estar compartilhando, estar chamando todo mundo. E quem não pegar a mensagem do filme, que eu vou começar a falar agora, já fiz a introdução. Quem não pegou a introdução, assiste aí em seguida, para não ficar muito tarde. Que você compartilhe, transborde. Eu vou deixar salva porque isso é muito, muito importante. Chegar a muitas pessoas. Talvez aquela pessoa que uma palavra que ouvir aqui, que ver aqui, faça esse despertar. Esse despertar que é tão essencial para que nós possamos ser pessoas melhores. Para que nós possamos lembrar da nossa essência, daquilo que somos. A história de A Cabana. O autor, Mackenzie, que é a história, né, que ele traz, a vivência dele. Começa lá na igreja. Então, como eu falei, quem não conseguiu assistir o filme ainda vai acabar tendo um spoiler. Mas mesmo assim, fará muito sentido você assistir. E essa primeira cena, a família, né? Ele tem aí 3 filhos, vai à igreja com a esposa. Para quem teve a percepção, para quem, né, aquela coisa de tô assistindo, tô buscando o sentido, quero entender, tô prestando atenção, já viu ali no fato, naquele momento, a diferença
dos filhos, da esposa e dele. Os filhos e a esposa conectados com aquele momento, louvando, agradecendo a Deus, vivendo a espiritualidade deles. Mackenzie, longe, distante, na dele. Aí, em algumas outras cenas do filme, o que a gente tem? A primeira mensagem que nos traz, de repente, para você, foi que a dor dele, a ferida dele, foi a perda da filha menor. Quando ele vai passear com os filhos, dois brincando no barco, a menina e o menino, acabam caindo na água. Ele vai para socorrer os dois, principalmente o menino, que estava se afogando. A menina que está no barco se sente muito culpada por ter ocasionado aquele incidente. E nesse momento, a menor é raptada. Deduz se é raptada, né? Porque não mostra, a cena não fica clara se foi sequestrada, se foi carregada, né? Deduz, foi raptada por alguém muito maldoso, por um pedófilo, por alguém que fez maldade. Então, quem está assistindo talvez tenha essa primeira impressão, que a dor dele, a ferida dele, a culpa de ter ido socorrer dois filhos e ter deixado a menor por aqueles instantes e ela ter desaparecido e ele nunca mais ter tido notícias, é a primeira impressão que nos traz, que aquilo ali é a dor que ele carrega, que aquilo ali é a culpa que ele carrega. Mas em diversos momentos dentro do filme, a gente vê ele recordando a infância dele, onde ele era filho de um pai alcoólatra, de um pai que era agressivo e espancava tanto a mãe quanto a ele, aquela criança inocente. Se você assistiu o filme e teve essa percepção, a gente volta ali na frase que eu coloquei no início da live. Olha que base ele estava tendo. Olha as primeiras informações que ele estava recebendo. E o que eu mais coloco também nas minhas outras lives. A importância de construir um amor intencional, um amor sólido. Aquele amor que vai ser esta base para a criança. E ele não teve. E aí o que acontece? Com uma pessoa que tem esta imagem do pai, que tem essa avença, o que ele carrega? Ódio, raiva. Mas é a imagem do pai. E que outro pai nós temos? O pai maior, o pai que nos criou. E o que acontece? Ele se afasta de Deus. Ele não acredita que é possível Deus nos amar. Porque veja bem, eu já não tive a experiência positiva de meu pai. Eu tenho um pai que não me ama. Eu tenho um pai que me bate, que me humilhou, que causou em mim diversas injustiças, por palavras e por ações. Como eu vou saber, como eu vou acreditar, como vai fazer sentido Deus existir e permitir tudo isso? E ainda depois permitir que eu perca uma filha. Aí esta dor vai tomando conta. E assim como Mackenzie, e essa é a ideia do filme, de você visitar a sua cabana, de você talvez reconhecer uma injustiça que hoje talvez você trata como insignificante, como já passou, estou deixando de lado, já era, não faz mais importância. Mas será? Porque nós temos que ter compreensão que às vezes o que para nós não faz sentido, mas no cérebro está buscando como informação principal para alguma decisão que você precisa tomar, para alguma ação. E às vezes está aí as escolhas erradas que fazemos, porque somos influenciados por aquela memória de dor, por aquela lembrança de dor e de injustiça. E muitas vezes foi isso que Mackenzie teve. Ele se afastou da família, ele se afastou de Deus, ele se desconectou. A vida dele passava a ter uma vida sem sentido, sem amor.
Tanto que ele não conseguia ter a percepção do quanto aquela outra filha estava sofrendo, carregando o sentimento de culpa. Por minha culpa, minha irmã morreu. Por um momento de desatino meu, a minha irmã morreu. Voltada também na dor dela, carregando uma dor que talvez ia prejudicando ali toda a sua juventude, a sua vida adulta e com certeza as escolhas que ela faria lá na vida adulta. Então, Mackenzie, vamos ver quem assistiu, quem tá na live agora que assistiu, faz um coraçãozinho, faz um joinha, se viu a live, se viu o filme, se viu só o filme, só para eu ter uma noção aqui no momento que eu vou entrar aqui no ápice do filme, na mensagem gigante que ela traz para nós. Manda um coraçãozinho para mim, só para mim ter uma noção aí se alguém conseguiu assistir a live. Coraçãozinho, joinha, fala eu assisti, qualquer coisa. Como é que Mackenzie consegue sair deste momento de dor? Como é que Mackenzie descobre todas as coisas que ele precisava curar? Ah, isso muito bem, a Ione assistiu, ó. Eu lembro, Ione, né, fez parte aí de uma ferramenta nossa, fiquei muito feliz. Que bom quando as pessoas assistam e conseguem realmente ter a percepção e buscar se achar dentro da sua cabana. E às vezes, como eu falei ali antes no início, a dor é tão grande, a ferida é tão doída, que acredita ser melhor fugir. Foge, rejeita tudo que pode ser benéfico, tudo que pode ser transformador. Porque uma frase que a gente usa muito, muito e foi fundamentada aí nesse filme. Vai doer como nunca. Imagina, você vai voltar à tua dor. Vai doer como nunca. Mas para doer nunca mais. Para ser o remédio para você retomar a sua paz, a sua essência. Ter compreensão de quem você é e do que você quer, aonde quer chegar. Mackenzie, então, volta para sua cabana. Volta a vivenciar todo aquele momento de dor. E o que ele encontra? Deus. Mas veja bem que se ele tinha uma dor, uma injustiça tão grande, que ele carregava pelos comportamentos do pai. Boa noite, Fred. Boa noite aí quem chegou, Sucar. Boa noite quem tá chegando. Assiste o começo que vai valer muito a pena. Eu tô caminhando aqui para desenrolar a mensagem principal desse filme poderoso. Mackenzie volta à cabana. Quem que ele encontra? Deus. Mas Deus era uma mulher. Porque talvez você não compreendeu aquilo que eu falei, né? Um filme que você não tiver muito atento, muito conectado para querer buscar o sentido, você não entende. Eu sei porque antes de eu passar por esse processo, eu já tinha assistido e não tinha pego o real sentido. Não tinha a ideia de quão poderoso era esse filme. Então muda muita coisa quando você busca ter esse conhecimento. Ele não podia vir na figura de um homem, porque Mackenzie ia rejeitar muito mais. Porque a sua dor ao olhar a figura de um pai ia ser muito maior. Ele queria muito mais fugir dali. Então Deus vem na figura de uma mulher para acalentar, para encorajar, para fazer esse despertar em Mackenzie. Ele olhar tudo, ele reconstruir tudo que ele viveu. Ele se descobrir. E ele querer se livrar. E aí tem uma frase, né, que eu coloquei também aí na segunda, na terça-feira, não lembro. Perdão. O perdão não é para o outro. É para você. Ele libera o agressor e ele te liberta. Porque enquanto você não perdoa, você fica com aquilo engasgado, remoendo, aquilo te fazendo mal.
aquilo te paralisando, aquilo te machucando, é uma coisa contínua. Quando você perdoa, e assim como o amor, o perdão ele é intencional, ele te liberta. E esta é a grande parada, o fantástico de você se descobrir, se despertar e viver esse recontar uma nova história, que a gente chama de ressignificar. Então faz muito sentido Deus estar ali na presença de uma mulher para que Mackenzie conseguisse se sentir um pouco mais tranquilo, porque ele não estava. A dor que ele sentia, quando ele volta para a cabana, qual é o primeiro pensamento que ele tem? Eu vou buscar a minha filha. Eu vou encontrar a minha filha. Eu preciso saber da minha filha. O que de fato aconteceu. Ele não sabia de nada disso. E aí, com a presença daquela mulher representando a figura divina de Deus, vem a sabedoria e o Espírito Santo, que nos mostra o quanto nós somos cercados, quanto nós somos amados, guiados, né? Uma coisa que eu sempre gosto de falar, e não depende de religião, e não depende, eu não estou falando aqui, né, de ser cristão, de ser evangélico, de ser católico, não, é viver a tua espiritualidade, é acreditar na tua essência, porque Deus é uno, trino, e nesse filme ele representa o quanto, e o final é fantástico, quando é levado a conhecer, passar um filme, quando ele consegue ver o seu pai, e ali é o único momento do filme que mostra, de fato, a grande culpa que ele carregava. Porque ele mata esse pai. Você consegue imaginar o tamanho da culpa, da dor? De repente, até estar naquele momento na mente dele. Porque quando a gente culpa Deus por todas as coisas que a gente tem de difícil, de desafiador na nossa vida, passam essas coisas nessa cabeça. Ah, Deus tirou a minha filha porque eu fiz isso. Eu errei, eu pequei. Tá aí, Deus está me castigando. Quantos de nós já falou isso? Pensou? E ele vê aquele pai, que o pai, em primeiro lugar, pede perdão. E o ressignificar é isso. É validar, é ouvir aquilo que talvez você sempre esperou ouvir. O pai olha para ele e diz: filho, eu te amo. E me perdoa porque eu sei que eu não fui o pai que eu precisava ser. E me orgulho de você porque você é um grande pai. O pai amoroso que eu não fui. E Mackenzie, nesse mesmo instante, também pede perdão. Ele só diz: eu não sei por que eu fiz, mas me perdoa porque eu fiz. Voltado pela dor, é claro. Boa noite, Débora. Boa noite, Daisy. Então eu quero que você faça essa reflexão. Qual é hoje, talvez, o sentimento que te paralisa? Qual é hoje a ferida que te machuca? E pare de fugir dela. Não fuja. Você precisa ser forte, corajoso e dizer: chega, vai acabar em mim. Eu não quero mais transbordar para ninguém esta dor. Porque nós transferimos o que nós temos. E aí não vai contar se é bom ou se é ruim. Não faz seleção. Nós vamos transferindo. E começar por nós é essencial. Para que nós possamos amar verdadeiramente nossos filhos. Um amor saudável, um amor intencional. E a gente chama de perfeito amor. Aquele que Deus nos criou para que nós sim vivêssemos. Mas os estímulos da vida, do dia a dia, das consequências dessas injustiças, dessas humilhações, inconscientes ou não, nos fizeram desviar do nosso caminho. Nos fizeram carregar dores, assim como Mackenzie. E aí, depois de ressignificar com esse pai,
de vivenciar esse perdão, o que acontece? Ele acorda na manhã seguinte, ouve Deus chamando ele. Bom dia, Mackenzie. Vamos, que hoje temos um dia cheio. Temos uma missão especial. E ele olha para Deus e fala, Pai. Aí Deus diz para ele, hoje você está preparado. E para onde você vai, você precisa de um pai. Você não dá conta sozinho. Arrepia. Arrepia porque é fantástico. Para onde você vai, você precisa de um pai. E aí eles vão rumo à cabana, ao encontro daquela filha, que há tanto tempo ele não tinha notícias, que a dor que consumiu o coração dele, a culpa, e principalmente o sentimento de se vingar, de achar aquele maldito, né? Ele devia pensar assim, que tirou a vida daquele pobre anjo, o consumia, o destruía, o desconectava de todo o resto que esperava por ele, que esperava pelo amor dele, principalmente aquela filha, que carregava sim o sentimento pesado de culpa pela morte da irmã, daquela esposa que também estava sofrendo a perda da filha e a dor do esposo. E esse é um dos momentos mais fantásticos do filme. Fabuloso. Desculpa se você não assistiu, você vai ter esse spoiler, mas talvez vai fazer muito mais sentido e você vai assistir com essa percepção. Quando ele entra, a primeira vez ele vai sozinho. O pai diz para ele, não, esse é o momento seu. E lá ele é colocado como juiz. É uma experiência fantástica que talvez nos cabe fazer também. Para nos colocar no lugar de muitas pessoas, às vezes, que simplesmente acusamos e julgamos. E onde a sabedoria diz, e ela começa a remeter ele a rever tudo o que aconteceu. Até ele se sentir pronto para perdoar. E aí quando ele vai e fala com Deus de novo, que Deus diz que ele precisa perdoar e perdoar de verdade, ele diz, mas como? Como eu posso perdoar? Olha o que ele fez. E Deus diz e olha para ele, mas eu preciso resgatá-lo. Ele também é meu filho. E muito em meado à dor, muita dor ainda. Ele grita dentro dele, eu perdoo, eu perdoo. E ele vai de encontro àquela filha, tem aquela filha nos braços. E além de se libertar, ele liberta aquele anjo. Ele fala, filha, vou te levar para casa. E aí tem todo aquele cenário do carpinteiro que preparou todo aquele caixão. Dela que recolhia as lágrimas dele, assim como talvez nós já tenhamos tantas lágrimas guardadas dos nossos sofrimentos, das nossas lutas, das nossas dores. E ele vai finalmente, né, para esta libertação, para este momento de paz, de recontar uma nova história, de recomeçar. E aí ele chega, é encontrado, acorda, né, no hospital. E ele fala para todo mundo, para a esposa, para o amigo, eu encontrei a minha filha, ela está em paz. E ele consegue observar aquela filha que até então ele não viu e tirar dela aquela culpa, aquele peso, simplesmente amando-a, falando para ela, filha, eu estou aqui contigo e eu nunca mais vou te abandonar, porque eu te amo. Não se culpe,
não somos culpados. Se você não assistiu o filme A Cabana, assista. É fantástico. Você vai amar a maneira como é transformador descobrir a sua dor, se libertar das dores do passado. Tô dando uma olhadinha aqui para ver se eu não esqueci de falar nada que fosse significante para nós. Mas eu acho que eu falei bastante. Falei talvez até demais. Você que não assistiu o filme, foi aí um resumão bem grande. Mas ele é fantástico. E a gente precisa muito, sim, desse olhar para nós. De buscarmos essa percepção. O que eu estou vivendo, o que eu estou transbordando para aqueles que eu amo, para aqueles que me cercam. E buscar, sem cessar, com coragem, com força, transformar. Porque eu digo a você, é possível. É muito possível. Ai, Geise dando também a contribuição. Chorei as 3 vezes e aprendi coisas diferentes em cada vez. E assistindo a live aí, que você vai no começo, quem sabe você acha um 4º ponto. Que a gente, às vezes, né, não consegue ter a percepção. E quando a gente passa a viver esse autoconhecimento, buscar essa autorresponsabilidade, muitas coisas são transformadas. E até faz muito sentido aquela frase, né? Você não muda ninguém, mas a sua mudança passa a transformar as coisas ao seu redor. Porque os seus olhos mudam, a sua percepção muda. E você está pronto para viver aquilo que você quer viver, aquilo que faz sentido para você. Então, essa é a minha contribuição. Obrigada a todos que me acompanharam. Hoje é um trocando ideias, até que foi bem extenso, mas é muito importante. Eu queria muito falar desse filme com vocês. Tem muito filme poderoso. Quem sabe a gente faça um outro momento desse, porque é magnífico a gente poder ter compreensão de quanta coisa maravilhosa a gente às vezes deixa passar. Obrigada, Fred, pelo carinho. Assista aí a parte que você perdeu, onde eu fiz a abertura. E que vocês possam estar aí sempre me acompanhando e que eu possa, sim, levar avante esse projeto grandioso que é transformador. É ver nossos filhos crescerem sábios, certos e seguros de todas as escolhas que farão lá no futuro, sem dores, sem traumas, sem excessos. Porque essas injustiças causam, sim, na nossa vida, muitas vezes, muitos excessos. Muitas mesmo. Hoje nos assusta a quantidade de jovens, 20 a 30 anos, que chegam aos hospitais por tentativa de suicídio, por surto psicótico. E a gente vai ver um pouquinho da história, da anamnese desse paciente. É dor emocional. É ferida gerada onde? Lá atrás. Crianças que muitas vezes não tiveram contato com os pais. Sofreram violência física, verbal. Muita dor. Então que a gente possa, sim, contribuir, transbordar, buscar fazer diferente. Educar filhos não é fácil, mas é uma responsabilidade nossa. Eles são filhos, não precisam aprender a ser filhos. Nós somos pais e muitas vezes nós pulamos de fase. Né? Eu já falei isso em outra live, comentava do videogame, que é fantástico. Você não muda de fase até que você não esteja naquela fase atual perfeito, naquela fase atual dando o teu melhor. E às vezes na vida a gente quer pular fases. Então que você faça essa reflexão, que você assista o filme, se você não assistiu o filme A Cabana, não o documentário que tem na Netflix. Você vai ter toda a percepção de tudo que eu trouxe aqui para você, um pouquinho dessa mensagem poderosa que tem aí no filme A Cabana. Uma abençoada noite de quinta-feira. Deus abençoe a sua vida e que te ilumine a viver sempre aquilo que você nasceu para viver. Abençoe a sua família e o restinho dessa semana.
Até semana que vem. E Deus abençoe cada um de vocês. Mais uma vez, obrigada pela companhia, pelo bate-papo e que você compartilhe, transborde para todos aqueles que você conheça, porque talvez alguém esteja esperando uma palavra aí para ser despertado e buscar este conhecimento. Beijo grande, obrigada a vocês, Geise, Fred, Joana, todos que passaram e estiveram aí comigo. Tchau, tchau. Eu quero deixar aqui o meu feedback com o processo de coaching que eu estou finalizando, né, com a Paty. De fato, né, eu sei que a palavra é clichê, mas é transformador. Eu acho que a partir do momento que começamos a nos entender, a olhar para dentro, né, saber literalmente o que a gente quer, o que a gente busca, o que nos aborrece, por que algumas atitudes nossas, né, a gente consegue lidar melhor com todas as situações que vão acontecendo durante a nossa vida. A Paty, ela não vai transformar a sua vida sozinha, né? Ela vai te dar um direcionamento, vai te dar um mapa e você tem que percorrê-lo, né? Não adianta esperar que as pessoas vão resolver seus problemas com palavras ou... Enfim, não vai. Na verdade, ninguém vai, né? Mas é muito bom para a gente ver, né, todas as situações que já aconteceram e que vão acontecer futuramente na nossa vida de uma forma diferente, de uma forma positiva, digamos assim, né? Extrair tudo como uma grande lição. Eu sei que isso a gente ouve muito, né? Mas na prática a gente não consegue fazer, é difícil. Então a gente recebe aí vários exercícios para estar praticando isso também no dia a dia, né? Porque finalizando o processo não quer dizer que você vai fazer sempre certo, né? Mas se você começar a praticar várias coisas, você tende a fazer cada vez mais certo, né? Sofrer cada vez menos com as coisas que vão acontecendo. Então, eu super indico sim. Eu acho que reflete, né, em todas as áreas, né, da nossa vida profissional, pessoal, enfim, relacionamento e principalmente, né, todo esse sentimento que a gente tem com a gente mesmo. Então, eu super indico. Ainda não chegamos ao fim, mas estamos aí na reta final. E é isso, façam porque vale super a pena.